Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula Tríade dos Cortes. Essa aula ela foi desenvolvida numa ferramenta chamada 3Cs, onde eu consegui sintetizar de uma forma bem objetiva um conteúdo que eu venho observando durante as nossas ações, não só nas aulas práticas, mas no meu serviço como cabeleireira, que também executo corte. As três bases são coerência, clareza e a consistência. A princípio, quem já me conhece sabe que a clareza, eu costumo dizer que traz poder. Poder no sentido de não somente fidelizar as suas clientes, mas também você fazer com que o seu serviço de corte flua de uma forma muito mais dinâmica e que você consiga, além de fidelizar suas clientes, fazer o seu serviço aumentar o seu ticket médio. Afinal de contas, a clareza é exatamente essa no início da nossa aula. Para aí, um minutinho que seja para pensar. Faça um levantamento, lista quantos clientes você atende por semana. Seja em corte, tratamento, nutrição, para quem trabalha forte com cachos, tratamento, fitagem, a linha de manutenção. Você tem aí no mínimo um número X de clientes que você já tem a credibilidade, a autoridade no seu serviço que você tem como nicho de atendimento fundamental. Agora observe esse mesmo tipo de cliente que entra e sai do seu salão e que às vezes você mesma não coloca segurança e uma autoridade em execução de cortes. Se eu dissesse para você que você não sabe cortar cabelo, seria o início de toda uma ferramenta e teríamos técnicas básicas de iniciantes para corte. Tá tudo bem, tá na minha área também. Agora eu sei que mais de 90% dos cabeleireiros que estão aqui nessa aula corta cabelo. O que você não faz é aguçar, deixar agora de adormecer essa tua ação em serviço. Bora comigo? Sei que vai ser mega produtivo e a minha intenção aqui é só te trazer mais facilidade e você voar como uma pessoa de sucesso também em ações de cortes. A clareza, gente, ela é início para tudo em qualquer serviço e para corte não seria diferente. Afinal de contas, todo tipo de serviço de corte, ele se baseia no mínimo em linha, graduação e posicionamento. O posicionamento, gente, é o terceiro, só que o posicionamento também é da forma do seu corpo e sua postura. É funcional. Não dá para ficar trabalhando, elevando o cotovelo, descendo muito a lombar e não pensando na sua saúde como um todo, que isso é um outro assunto. A linha e o posicionamento, a graduação, estão sendo trabalhadas em conjunto o tempo todo, desde o momento que você senta cliente e aí a gente vai fazer a consultoria. Então a clareza, vocês conseguem entender que vai já no início de como a cliente te procura? A clareza traz poder em você entender que a cliente está com você fazendo mecha, cacho, tratamento, alisamento, selagem e ela tem um perfil e por que ela procura outros profissionais ou você mesmo indica um colega de trabalho que tá tudo bem também, mas você deixa de atender uma coisa que é muito mais dinâmica, muito mais rápida, muito mais fácil de fidelizar. Para pensar quantas pessoas, quantas clientes você conhece que saem às vezes de um bairro para ir a outro da mesma cidade distante só para cortar cabelo. Então, essa clareza é iniciar uma consultoria de forma breve, independente do visagismo, que é um conteúdo extremamente importante também, mas o perfil que a cliente tem de desejo de cor, desejo de finalização de cacho, desejo e interesse em fazer cronograma, pacotes, protocolos de tratamento, ela já está te dizendo de forma muito linear qual é o tipo de corte que você pode vender para ela. A venda do serviço de corte, ele é muito mais pontual e muito mais simples do que você imagina. Para agora, não adormeça mais em seus serviços de cortes. Posicionamento de dedos
E a tal da linha de corte é o início de tudo. Você aí tá convidado, se é que ainda não assistiu os vídeos no YouTube e correu lá o feed, tem vários cortes e eu falo bastante a respeito de linha. Então as linhas são 3, independente da academia: horizontal, vertical e diagonal. A linha diagonal ela é dividida em duas, que é para baixo ou para cima. A diagonal para cima ou superior, ela tem o arredondado, o V e as linhas de cortes levemente arredondadas só na pontinha. Algumas academias chamam U, V e arredondado, beleza? A diagonal para baixo é o sinônimo do V invertido ou diagonal inferior, onde a parte posterior é mais curta e as laterais e frontes levemente ou bem proeminente alongados. Além disso, a linha diagonal, ela tem também em alguns cabelos a base de uma linha vertical para ter o efeito final de uma texturização, um repicado em camadas. Por isso que a clareza do estudo das linhas de cortes é fundamental. Quando eu digo no início da aula que clareza traz poder, é exatamente aí que você às vezes tem se perdido. O método de ensino Tatiana Arikawa, veio para isso. Afinal de contas, nós sabemos a importância de termos autoridade e falar de uma forma extremamente profissional com as clientes. Só que nem sempre isso é funcional para você aprender a cortar melhor o cabelo. O Meta veio para isso e o manual dos cortes também. A linha horizontal, independente do ângulo, que eu não quero falar em ângulo agora com você, é reto, é um cabelo compacto, é um cabelo onde a cliente busca um efeito muito mais sério, mais formal. Se é que ela vai desejar no final de semana, numa vida social, uma parte superior dos fios mais soltas, aí a gente entra em graduação e texturização. Mas o início é linha horizontal, vertical ou diagonal, que pode ser para cima ou para baixo. Até aí, tudo bem. Além da clareza, que é isso que você tem que ter em mente, em momento nenhum falei de graduação e ângulo, você tem que lembrar que o quê? O que faz o ritmo, o que faz o movimento de todos os fios, independente do cabelo, é o modo que você coloca a mecha em relação à calota craniana, a cabeça. Então, quando você posiciona um fio muito para baixo, ou para o seu peito, ou lá para o teto, 45, 90 ou 135 graus, nós temos a graduação dos fios em relação à cabeça da cliente. E é óbvio que aí você vai ter mais ou menos leveza. Quanto mais você eleva a mecha, mais você preserva o comprimento inferior e mais curto fica a camada superior. Então, quando ela cai já sem desfiar, um cabelo muito mais encaixado com ritmo e movimento. Tata, e cabelo grosso, liso, eu posso? Gente, eu costumo dizer há muito tempo, as pessoas vêm falando e agora mais ainda, que eu acho muito legal. Tudo pode, desde que você explique para a cliente que vai ter fio, que vai ter muito mais trabalho e o tal do corte de baixa manutenção não vai ser realizado naquele momento. Então, se a cliente tem um cabelo cacheado, eu posso fazer uma graduação elevada? Pode, desde que a cliente tenha o quê? Um bom modelador de cacho, ela consiga entender o que é funcional para ela no dia a dia, mão direita, cachear o esquerda, mão esquerda, cachear o direito. Então, para com isso de achar que cabelo crespo não pode aquilo, cabelo liso não pode... Gente, pode, desde que a cliente consiga manter esse serviço em casa. Não tem como a cliente comprar um serviço de corte, ficar bonita e postar foto no Instagram, no dia seguinte, quando ela lava, ela se odeia. Então, há essa necessidade de você entender que as graduações, independente do nome ser em ângulo de 45, 90 ou 135 graus, você entender que o modo que você coloca essa mecha faz toda uma diferença, independente da linha de corte que a gente acabou de falar, que seria horizontal, ou diagonal, ou vertical. Tatiana, entendi até aqui. E a tal da linha vertical? Para que a gente usa? Diria de mais de que 90% lá na escola e aqui no salão, a linha vertical eu falo que é quando você pega a mecha em pé.
A mecha em pé, independente de ser um corte curtinho na nuca ou um corte mais alongado na lateral, quando você pega os fios de uma forma vertical, o seu posicionamento de dedos, ele vai ser cortado, independente de ser reto a 90 graus, 45 ou 135 graus, que eu falo dedinho pro teto, dedinho pra rua e dedinho pra cabeça, ele vai ser o quê? Aqui cortado num comprimento e aqui em outro, sendo que todos os fios tiveram o mesmo perímetro. Então, quando ele cai, ele já cai repicado, independente do modo que você colocou o dedo. Então, gente, a linha vertical, ela é a mais usada todos os dias no salão, porque ela é democrática. Ela dá para um homem que tem um cabelinho que quer cortar a tesoura, cansou de cortar a máquina. Dá para uma criança que tem um cabelinho repicadinho, lisinho. Dá para uma moça que quer um cabelo todo pix cut, bem batidinho e não quer usar máquina, por exemplo. A gente usa bastante o ângulo de 90 graus numa linha vertical em cabelos repicados só na pontinha, porque a pessoa às vezes não quer aquela camadona repicada, porque ela não tem o hábito de escovar em casa. Então ele acaba sendo muito mais funcional, é uma linha de corte na vertical muito mais democrática, porque realmente pode o homem, pode a criança, pode uma moça, pode uma idosa, porque ela é uma linha de corte onde todos os fios ficam repicados sem ter que fazer a graduação. Aí é o pilar clareza. Tatiana, e o pilar 2, o que seria? A tal da coerência. Coerência em tudo na vida. Quando a gente fala de como a cliente já te procurou, foi por mensagem de texto, foi via telefone, foi uma indicação ou foi rede social? Nossa, Tata, que viagem, a aula não é sobre corte, mas é aí que você se pontua de uma forma totalmente diferenciada do mercado. Para pensar. Vamos fazer uma analogia. Restaurante. Quantos restaurantes bons tem aí no bairro da sua casa? Você já sabe. Só de pensar, no mínimo uns 2, 3 da sua preferência. Todos você busca pelo tipo de alimento, a experiência que de repente tem um rapaz que te atende, você já tem amizade, cumprimenta pelo nome, você gosta daquele legume mais cozidinho e não sei o quê. Então a gente tem as preferências, né? Pelo alimento. Primeiramente é pelo caso da comida, do alimento. Agora, imagina aquela expectativa de um restaurante super glamuroso e você chega lá, a comida é muito legal, nem é tudo aquilo que você estava esperando e ainda por cima a experiência, aquela expectativa, desde o rapaz que te recepciona, o garçom, a mocinha, não foi tudo isso que você esperava. A coerência é exatamente, faz essa analogia para o serviço de corte. Acaba sendo uma coisa tão rápida que as pessoas pensam que eleva tudo pro teto, corta, acabou, tá repicado. Como vários vídeos que a gente visualiza na nossa área, tá? Tem perfil para isso? Tem, tá tudo bem, eu respeito. Mas pessoas de Deus, a pessoa tá marcando um horário com você, ela quer uma experiência diferenciada. O valor do seu serviço de corte, ele tem que ser coerente ao todo investimento que você fez em várias academias que você estudou e que essa linguagem que você usa hoje para executar de forma mecânica é todo um casamento de anos de serviço que você também já fez coisa que você gostou e que você acha que podia melhorar. Seja coerente nesse sentido. Independente da pessoa querer cortar só a pontinha ou a franjinha ou modernizar e transformar a linha de corte. A coerência é exatamente a partir do momento que você entende que além de você saber cortar muito bem, já entendeu a clareza das linhas de cortes, graduações e texturizações, você está sendo coerente porque você entende que além disso tudo, você é uma pessoa que faz a cliente entender que depois daquelas mechas, aquele ombrê, aquele eriçado, aquela coloração, aquela cobertura de branco, quando você coloca o espelho para ela e ela se olha atrás, realmente está sem graça, está sem corte, está pesado. Ou tá repicado, mas não tá aquele repicado tão bonito que você entende. Você tem uma coerência, você passa credibilidade porque você entende que falta ali uma leve texturização, um leve repicado, uma leve graduação, às vezes sem tirar muito comprimento, que é o que elas buscam. Então, a coerência é você verbalizar de uma forma transparente, com autoridade e conhecimento, por favor, sem nenhum receio, porque você tem esse conhecimento dentro de você, só falta realmente lapidar e parar de adormecer esse serviço hoje.
Essa coerência também vai de toda uma experiência de clientes que você já ouviu, várias sentadas na nossa cadeira, que cortou com um salão renomado e que não gostou. Assim como tem gente que vem fazer mecha com você e falou que pagou tanto e não gostou. Então começa a fazer uma certa triagem em todos os desafios e dores dessas clientes e lapida, tria, faz um tipo de um atendimento totalmente diferenciado daquele salão que você tem 3, 4, 5, 10 amigos cabeleireiros. Só para pensar e tenha coerência agora. Quantos minutos nós levamos numa consultoria de corte, execução de corte, sem a finalização, sem a secagem, sem o brushing, sem o modelador de cachos? E aí você soma esse valor agregado a essa experiência que a cliente tem com você, o número de minutos que você fica com uma cliente fazendo cor, mecha e tratamento. Ela vai ficar com você 4, 6, 8 horas fazendo uma mecha e vai cortar em 40 minutos num profissional de outro lado do bairro, da outra cidade às vezes. Quantas pessoas vêm de outra cidade para cortar comigo? Tudo bem que São Paulo é muito próximo, mas tem homem que sai do serviço, pega o sábado ou a sexta-noite e vem cortar cabelo. Entende? E corte masculino é super lindo, maravilhoso, mas é muito mais rápido. Dependendo do corte, é uma coisa mais para manutenção. Sabe? Dá 20 dias, 15 dias no máximo, o rapaz aparece para cortar novamente. Então, gente, é isso. Tenha coerência. Vocês têm esse conhecimento de vocês. Aí dentro, o primeiro curso básico de cabeleireiro, se teve uma experiência positiva ou não, alguém explicou para vocês como posiciona o dedo. Alguém explicou para vocês o que é um lapidar e esculpir fios. Hoje basta você a treinar. E aí vem o terceiro pilar e último da nossa aula, que é a consistência em qualquer coisa na vida. Lembra aí, pausa, pensa, quantos minutos você demorou para aplicar a primeira coloração lá na escola? Começa que a gente ficou todo perdido para entender o que é altura de tom, fundo de clareamento, cor reflexo, cor nuance, certo? Por que o OX tal cobre e outra não cobre, mas e o OX de 30 cobre? Não... Enfim, depois que você estudou tudo isso, que hoje você é a mais conhecida em mechas no seu bairro, para pensar o desafio que foi nos primeiros atendimentos. Aí eu pergunto, vai ser diferente em corte? Voltar, retomar o atendimento? Vai ser da noite por dia que você vai ficar super segura porque você já tem cortado só, de repente, as pontinhas? Tata, mas e o medo de eu errar? E o medo de eu perder aquela cliente? Afinal de contas, ela tá comigo mais de 12 anos, ela vem de outra cidade, faz mechas. Eu tô entendendo o que você tá falando, mas Tatiana, eu posso pôr tudo a perder. Aí eu pergunto, pôr tudo a perder o quê? Se você não coloca no seu feed, no seu status do WhatsApp, sei lá, gente, qual rede social que você gosta de usar, que você vem cortando alguns cabelos, como que a cliente vai sentir segurança em cortar com você, nem que seja um corte reto para tirar um pouco das pontinhas, se você não se coloca para isso? Se você dissesse para mim aqui, Tata, eu não tenho vontade e eu não curto corte. Isso foi desde o primeiro dia que eu cheguei no balcão da minha escola do início básico de cabeleireiro. Respeito, porque tem coisas que a gente realmente não gosta de fazer. Mas, gente, eu sei disso. Você quer voltar a cortar e melhorar os seus cortes. Por isso que eu tô aqui. Clareza, coerência e consistência. Quanto mais você treinar as linhas de cortes, as graduações e as nomenclaturas e terminologias para você passar um pouco mais de credibilidade, não só para sua cliente, mas para todo o ambiente, e você se posicionar de uma forma diferenciada nos cortes, você precisa de consistência. Quanto mais a gente fala, quando você for memorizar que ponto 3 é dourado, ponto 4 é cobreado, que a altura de tom é vermelho alaranjado, laranja, amarelo alaranjado, você teve que sentar um dia e estudar. Retome isso. Posiciona o dedo reto. Vamos ver? Vamos pegar uma peruca? Vamos pegar uma boneca? Vamos sentir o que é pegar o dedo em pé? O que é pegar um... Nossa, realmente, fica retão, fica marcado. Como é que eu posso tirar essa ponta retona aqui, marcadona? Vou fazer uma franja? Gente, quem não quer treinar em boneca, agora nas ações sociais que vão retomando por conta da situação, as ações sociais também são treinamentos, e não é que vai errar em cabeça de criança ou de idoso, pelo amor de Deus, não é isso, mas quanto mais você treina, mais consistência
mais ação em sucesso. Até mesmo a navalhete, aquela dentada que todo mundo morre de medo, que é uma ferramenta que parece que, nossa, é a ferramenta que vai fazer o corte ficar errado. Na verdade é o treino, é como você coloca, como você posiciona essa navalhete, que tipo de fio que você está colocando na navalhete. A dentada, por que a gente posiciona a dentada por vezes do lado de dentro e o outro lado, que é o serrilhado mais larguinho, a gente coloca do lado oposto? Então são treinos, assim como quando você começou a fazer suas vestes no papel, por vezes você põe uma plaquete, não gostou, colocou aquela que tem dentinho, gostou menos ainda, e hoje um monte de cabeleireiro nem plaquete usa para fazer papel. Eriçado, lembra dos seus primeiros eriçados? Quantas vezes a gente fez eriçado, quando foi passar o pó, veio todo o cabelo, não eriçou nada? Esses desafios podem acontecer no corte? Podem, mas com a consistência e a execução de forma repetida, vem a excelência. Aí fala a verdade, tem coisa mais prazerosa que além de você ter a cliente como cor, mechas, tratamento, escova, ela vai executar o serviço que fideliza mais clientes, que é o corte com você? Fechou o pacote, só põe um lacinho. Sucesso! Tata, e quanto tempo você acha que eu demoro para ter esse insight e conseguir executar de forma realmente funcional? É relativo, gente. Por quê? A mesma coisa se hoje você der mão para cachos e tchau para progressiva e alisamento, qual vai ser o tempo que você vai criar autoridade e credibilidade nesse novo nicho de mercado? Do teu salão, do teu atendimento? Corte é a mesma coisa. Fica a minha sugestão novamente, se for para começar a cortar com gás, com vontade, de forma coerente, consistente, com clareza, poste os pequenos cortes que você tem feito. Poste e mostre, coloca lá na descrição o que foi executado. Fale de forma técnica para aquela cliente entender que você tem feito o curso, que você está se reciclando. Ali você vai criar uma certa credibilidade ainda maior. Nossa, a Tatiana voltou a cortar. Nossa, você corta de criança? Nossa, Tata, eu vi que você cortou de homem. Nossa, entende? É assim que você começa a ser vista automaticamente para as manicures, para a podóloga, para a esteticista. Tá bom? Eu vim, a tríade dos cortes, a ferramenta 3Cs, ela é funcional, óbvio, não só para corte, mas como hoje o manual dos cortes, o Meta, ele veio para desmistificar de uma vez por todas que o corte é um dos serviços que mais fideliza cliente, e detalhe, mais de 92% dos cabeleireiros não corta cabelo. Isso foi um curso, gente, que eu fiz em São Paulo e foi feito um levantamento. As pessoas procuram se aperfeiçoar em tudo. Cacho, escova, penteado, mechas, cor. E corte tem esse espaço. Para aí um segundo e pensa, quem é a autoridade em corte no teu bairro? Assim como também tem especialistas fortes em cabelos afros, né? Quem trabalha forte com sódio, com guanidina, também é um desafio. Aqui em Santos, na Baixada, terapia capilar. Eu sei que tem nichos muito bons para serem ainda mais explorados. Mas corte, gente, que cabeleireiro não corta. Você é capaz, você faz serviço com muito mais maestria num baita desafio, correção de cor. Gente, olha o tanto de coisa que vocês fazem, não só com cor, como alisamento, como cacho. Como que o corte tá aí, ó, adormecido. O timerzinho, ó, tá despertando. Agora, as ações vão voltar devagarzinho ao normal, uma quantidade ainda devagarzinho de clientes. No tempo de pausa de uma mecha, a gente pode atender um corte. No tempo de pausa, né? Graças a Deus as coisas vão melhorando por conta aí da nossa situação, do que a gente tem passado pela pandemia. E eu falo, você vai ficar esperando contratar 3, 4, 6, 10 auxiliares para fazer só mecha e esse inteirinho, essas pessoas todas que vão embora não vão cortar cabelo, vão para outro salão? Então fica aqui o meu insight, voltando, os 3 Cs são ferramentas e pilares para você
levar na sua rotina desde o primeiro bom dia que você der para sua cliente. Se posicione e se coloque de uma forma diferenciada. Você tem adormecido um potencial dentro de você que para ontem tem que ser chacoalhado e voltar a fidelizar mais clientes. Automaticamente essa que gostou do seu corte, que às vezes nem tem uma amiga que vai com você fazer mecha, ela vem para cortar com você e as mechas ela vai continuar fazendo com uma outra cabeleireira. E assim vai, e assim vai. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fica aí esse insight para todos vocês, barbeiros, cabeleireiros, auxiliares de cabeleireiros. Eu tenho um tanto de aluno meu que trabalha como auxiliar 2, 3, 4 anos e tem um potencial lindo em corte e não quer desenvolver e esculpir fios. Venha comigo, eu posso te ajudar. Manual dos Cortes, o Meta veio para desmistificar isso. Um beijo, espero ter ajudado e até a próxima.